Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de colocarmos a nossa voz, a nossa vida à disposição da palavra do Senhor e meditar neste dia na palavra que traz vida. Hoje, 27 de fevereiro de 2025, a nossa meditação do dia está no segundo livro das Crônicas, capítulo 14. E o verso de trabalho é o versículo 11, e nele está escrito: E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Que maravilha, né? Vamos dizer assim, uma afirmação maravilhosa, praticamente. Eu poderia dizer assim que... Poderia até conceituar isso aqui como uma oração do rei Asa. Quem era Asa? Asa foi filho de Abias, substituiu Abias. Abias, ele foi filho de quem? De Roboão. Abias e Roboão foram dois reis que não andaram retos ao caminho do Senhor. Mas Abias, diferentemente de Roboão, ele teve a bênção do Senhor numa batalha contra alguém, teoricamente, ainda pior do que o próprio Abias, que era o Jeroboão. Não que a gente esteja aqui medindo a bondade ou a maldade das pessoas, mas Jeroboão, lá no livro de Reis, dos tribos de Israel, por vários reis que andavam pecando, ele era considerado, ou era, vamos dizer assim, classificado como o pecado de Jeroboão. Os outros reis meio que, vamos dizer assim, recebiam esse tipo de herança. E Asa não, Asa foi diferente. A Bíblia, ela faz, logo ali no versículo 2, diz assim: E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. E isso é interessante, né? Ou isso é magnífico, por quê? Porque Asa consegue inicialmente romper, né, com aquela vida, aquela predestinação talvez perversa ou deturpada que vinha o seu avô e o seu pai. Ou seja, foi lá para o bisavô do bisavô, ou tataravô, ou pentaravô, foi lá para Davi para poder ter uma referência paterna ou referência de alguém que pudesse servir ao Senhor. E ele, nesse aspecto, foi muito melhor, mas muito melhor do que seu pai. E aí Asa, o que foi que ele fez, por exemplo? Ele fez mudanças muito significativas, como ele tirou os altares dos deuses, né? Ele quebrou as estátuas de idolatria, ele orientou, ou seja, ele ensinou que Judá devia buscar o Senhor, né? Deus seus pais, e que esse Judá, na concepção de povo das duas tribos, ela deveria o quê? Não só buscar, mas como ele devia viver, ou seja, cumprindo a lei e os mandamentos. A gente está vendo ali uma série de, vamos dizer assim, citações ou observações constantes ao longo desse texto. E ainda assim, ele tirou de todas as cidades ali as imagens, né? As imagens que lembravam a idolatria, e nessas medidas que ele ia tomando, Deus ali estava com ele, e o reino ia se permanecendo, estabelecendo em paz, ou seja, o rei ia ficando quieto. Mas o Asa foi relativamente inteligente. Por quê? Porque ele aproveita esse momento de paz, esse momento de quietude, né, que o Senhor está dando para ele, e o que ele faz? Não que ele tivesse não confiando no Senhor, mas usando o princípio da prudência, né, fazendo o seu reino desenvolver. Ele constrói, ele edifica cidades fortes, ou seja, ele estrutura suas cidades para que elas possam ter condições de reagir aos seus adversários. Ele aproveita o tempo de paz para fazer aquilo que nós chamamos de preparar-se para a guerra. Um homem prudente, um homem, vamos dizer assim, tranquilo. E nada de forma forte, tudo de forma equilibrada, controlada e na confiança do Senhor. E Judá, ou Asa, né? Então, ele toma essas atitudes, e o interessante é que a Bíblia diz, lá no versículo 7, bem no finalzinho, diz assim: edificaram, pois, e prosperaram. Ou seja, ele faz com que essas cidades prosperam. E aí ele constrói, inclusive ele prepara um exército dele, né, das suas duas tribos, tanto a tribo de Judá e da tribo de Benjamim, ali um somatório de 580 mil homens. Um exército bom, um exército forte. O problema, ele começa a se tornar pequeno, porque diante desse exército levanta-se quem? Levanta-se Zerá, etíope, ou seja, ali da região do Egito, né, praticamente, e ele sai contra o exército de Asa, levando nada mais, nada menos do que 1 milhão de homens e 300 carros. 1 milhão de homens e 300 carros, e ele chega até a região, a cidade de Maressa. E aí as coisas começam a se complicar bastante. Agora ele tem uma sensação agora de preocupação, porque ele olha aquele exército grandioso, né? Aquele exército muito imponente perto do seu exército, e ele vê, além de ter carros de guerra, e aí ele se vê, vamos dizer assim, numa enrascada. Não vou dizer que num desespero, mas ele se vê numa preocupação. E aí a gente chega exatamente no versículo de entrada, em que ele clama ao Senhor, ou seja, ele ora, ele suplica ao Senhor, dizendo que para que o Senhor pudesse ajudá-los, era praticamente sem esforço, era uma coisa banal, natural para o Senhor fazer aquilo. Ou seja, porque ele começa a dizer assim: nada para te ajudar, tanto faz o forte quanto ou aquele que não tem força. Ele quer dizer assim: olha, tanto faz o forte como aquele que não tem força, porque ele já está dizendo: olha, nós não temos força de resistir a esses nossos inimigos. E a resposta do Senhor, quando a gente vai lá no versículo 12, é que ele diz assim: e o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Que maravilha! Ou seja, quando Asa clama, Asa, um homem que tem conexão com o Senhor, nos faz lembrar o quê?
nos faz lembrar de que quando nós oramos, quando nós pedimos ao Senhor, é importante que nós estejamos em conexão da sua vontade, do seu propósito. Um homem que serve ao Senhor é um homem que certamente, quando pede, ele tem conexão, ele tem vida diária, ele tem intimidade, ele tem comunhão. E aqui é representado isso quando o Senhor atende ao pedido de Asa, que Asa, com menos homens, com menos possibilidade ou com menos poder de resistência, ainda assim ele vence porque o Senhor estava com ele. E aí a Bíblia vai dizer que Asa e o seu exército persegue os seus inimigos, que eles caíram tantos. O mais engraçado, além deles morrerem ali, mas há uma coisa além de morrer, porque, segundo o que está constando aqui, ele diz assim, no 13, Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes, ou seja, caíram, foram mortos praticamente, tantos etíopes que já não havia neles vigor, ou seja, mas além de cair para morrer, eles também caíam, porque já não aguentavam mais fugir, já não tinham mais força neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Interessante, né? O Senhor, ou seja, controla tudo, e eles ali fraquejaram e foram vencidos ali. E ali o Asa acaba ali levando suas riquezas, né, levando tudo em abundância. Seria ali os despojos da guerra para Jerusalém. E que a gente toma como referência com isso para a nossa vida? É que a vida de intimidade, a vida de vamos dizer assim, de servidão, né? Ela é caracterizada por uma vida de ações. E principalmente, por quê? Porque ele foi atacado. Porque ele era alguém que se posicionava para o Senhor. Ele não ficava apático. Ele não era aquele que dizia que servia o Senhor de boca, não. Ele servia. Então ele saiu na obra, ou seja, para purificar, para limpar o seu ambiente, limpar a sua terra, limpar o seu povo, e inclusive motivou ensinando o seu povo como deveria fazer, porque ele não só motivou eles, como ele foi lá e fez, e assim, é assim que nós vamos fazer, porque o seu rei está fazendo, vocês como meu povo, e vocês também como povo de Deus, muito mais do que meu povo, vocês são o próprio povo de Deus, que nesse momento eu estou aqui como na representatividade humana de liderança, mas na verdade, tanto vocês quanto eu servimos ao Senhor, e isso ele representa de uma forma muito, muito inteligente, a ponto de na hora que ele se viu enrascada, ele sabia onde buscar o socorro. Isso é maravilhoso. Então que você, que eu, que nós, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, a gente saiba onde encontrar socorro, onde encontrar descanso, onde encontrar guarida, né? Onde encontrar possibilidade de renovação de forças e novas estratégias para que a gente possa lutar e vencer contra o nosso inimigo. E quando ele for grande demais, quando ele for muito superior, é fazer que nem eles fizeram aqui, que nem foi feito em Jericó com as trombetas, é entregar e deixar o próprio Senhor, que é o Senhor dos Exércitos, lutar a sua guerra e vencer, e a gente receber os despojos da vitória de nosso Senhor, tá bom? Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, que Ele possa te abençoar a tua família, estar contigo e não te abandonar. Por quê? Porque Ele não abandona, porque não é um para que imita, nem filho de homem para que se arrependa. Mas se você pensar em abandoná-lo, que Ele possa ter misericórdia e te retomar novamente para a sua posse e glória. Fica na graça de Deus e que Deus te cuide, meu irmão.